Sejam bem-vindos a mais uma Roda Diplomática. Eu sou a Rebeca Pailes. Eu sou a Sofia Parolin. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais que especial, a Gabriele Costa, fundadora e diretora executiva da ONG Think Twice. E a gente queria que você se apresentasse um pouco, contasse sobre o seu projeto e também contar pra gente o que trouxe você aqui para conversar com a Roda Diplomática hoje. Muito bom. Bom, muito obrigada, Rebeca, Sofia, pelo convite, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra poder falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve e também conhecer mais sobre as iniciativas de todos os projetos que vocês estão conduzindo. Eu sou Gabriele Costa, sou mãe do Francisco, sou diretora executiva do Think Twice Brasil, que é uma organização que tem a missão de interromper ciclos de violência por meio da educação para a paz e direitos humanos. Bom, Gabriele, agora a gente queria saber qual é essa relação como mulher com os temas internacionais? Sofia, eu sou formada em Direito há muito tempo atrás e durante a faculdade de Direito a gente tem as aulas de Direito Internacional, Direito Constitucional, que de alguma maneira nos colocam aí quais são os direitos humanos, os direitos fundamentais. Mas a minha relação com os assuntos internacionais, com as relações internacionais, eu acho que ela vem muito depois da minha graduação em Direito. Ela vem quando eu escolho fazer uma transição de carreira. Aí eu entendi que eu queria trabalhar com direitos humanos e eu queria fazer isso o tempo inteiro, e não só nos projetos pontuais que eu estava conduzindo. Mas dentro do lugar social que eu ocupo, uma menina branca, filha de uma família de classe média, ainda que eu tenha vivido alguns abusos e violações de direitos, eles não são a totalidade que representa o que a nossa população e tantas outras sociedades vivem. Então eu escolhi empreender um projeto, que foi o primeiro projeto do Think Twice Brasil, que a gente chamou de experiência de empatia. Então a minha relação com os temas internacionais, com o direito internacional, com a relação entre os países, com a construção de paz, a prevenção de conflitos armados, ela vem muito dessa experiência que eu tive, conhecendo muitas culturas e entendendo que ainda que a gente seja diferente em muitos aspectos, a gente é muito igual em vários outros. E aí foi me guiando também para chegar em temas que nascem dentro do contexto das relações internacionais, como a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Muito interessante, obrigada. A gente queria agora partir para um viés mais organizacional. Queria que você contasse um pouco para a gente o que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o papel dele nesse contexto. O Conselho de Segurança é um dos órgãos centrais das Nações Unidas, foi fundado ali junto com a fundação da própria ONU, então logo após a Segunda Guerra Mundial. E o Conselho de Segurança ele é pensado para ser um órgão estratégico, que tem a missão principal de manter ou de assegurar, garantir paz e segurança para todos os países, e em especial para as relações internacionais, as relações entre esses países, entre si, mas também a partir de uma perspectiva doméstica, olhar para isso e de alguma maneira orientar as nações. Acho que um ponto importante para a gente falar sobre o Conselho de Segurança é que, obviamente, ele também segue toda a normativa das Nações Unidas, Então, ele tem limitações, assim como outros organismos internacionais. Mas a parte boa é que ele nos dá o tom sobre como a gente pode manter a paz e a segurança por meio de ações preventivas, missões humanitárias, até mesmo sanções econômicas. E é por meio do Conselho de Segurança que os países membros, aqueles permanentes e não permanentes, vão se reunindo para trabalhar na construção de uma sociedade com mais paz e segurança, dados todos os desafios que a gente sabe que tem. Sim. E agora, ainda continuando nesse assunto do Conselho de Segurança, como ele pode se relacionar com o tema Mulheres, Paz e Segurança também? Muito bom. O Conselho de Segurança, como ele tem esse histórico de ter a intenção de prevenir os conflitos armados, os conflitos violentos, e também manter algum grau de paz e segurança nas nações e entre as nações, a resolução 1325
de 2000, que é a resolução que fala sobre mulheres, paz e segurança, ela vem num contexto em que várias evidências, várias pesquisas e estudos, inclusive conduzidas pelo próprio Conselho de Segurança, passaram a confirmar que as mulheres ocupam 2 pilares centrais quando a gente olha para um conflito armado. O primeiro é o fato de que mulheres e crianças, jovens e pessoas em maior vulnerabilidade, mas liderado pelas mulheres a partir dessa figura, estão mais expostos aos impactos desproporcionais dos conflitos violentos. Por outro lado, a gente tem evidência suficiente afirmando que quanto mais mulheres em posições de poder, posições de tomada de decisão, sobretudo política, mais chance de prevenirmos, enfrentarmos os conflitos violentos ou, uma vez o conflito já em curso, maiores as chances de se negociarem acordos de paz e cessar-fogo que sejam mais sustentáveis e mais eficazes. Então, amparados por essas evidências, e que foram testadas em todos os lugares do mundo, e principalmente olhando para todos os conflitos em curso, o Conselho de Segurança entende por bem passar uma resolução no ano de 2000, afirmando a importância da gente olhar para os conflitos a partir de uma perspectiva de gênero. A gente não pode ignorar que existe um impacto desproporcional nas mulheres, assim como existe um impacto proporcionalmente positivo quando a gente tem mulheres na posição de poder, evitando que esses conflitos aconteçam. Então, a Resolução Mulheres, Paz e Segurança, ela é esse convite para que a gente olhe para os conflitos armados e para as ações de construção de paz estratégica, tendo o gênero como um ponto inegociável. Uma vez que as mulheres estão ocupando esses espaços, a gente tem mais chance de prevenir os conflitos e, inclusive, mais chance de enfrentar e prevenir que mulheres, crianças e outros grupos vulnerabilizados sofram os impactos desproporcionais e impensáveis desses conflitos armados. A gente queria saber também como a Agenda Mulheres, Paz e Segurança pode se aplicar no Brasil. Ótimo. A gente tem um plano nacional sobre mulheres, paz e segurança, que é um plano nacional que foi aprovado em 2018. E aí esse plano, ele olhava muito para essa agenda e a articulação do Brasil no que se refere às relações internacionais. Então, era um plano muito focado nas missões humanitárias, por exemplo, na presença do Brasil como uma nação peacekeeper, que faz a manutenção da paz em território de conflito armado ou de pós-conflito. Então, é um plano inicial que traça essas diretrizes principais, colocando o Brasil nesse espaço de mediador, e responsável pela manutenção da paz, mas é um plano com pouquíssima aplicabilidade. Isso porque é um plano que não sugere indicadores de monitoramento ou indicadores de avaliação para a gente entender se esse plano está sendo de fato aplicável, se ele está avançando, se ele está gerando resultado. E, além disso, é um plano que não tinha previsão orçamentária. Então, a gente não sabe exatamente quanto de recurso financeiro o governo destacou para a implementação desse plano. Então, fica tudo um pouco sombrio quando a gente vai olhar para a eficácia e eficiência desse primeiro Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. O que a gente tem hoje no Brasil é um processo de revisão do plano, com uma potencial publicação de uma segunda versão, que já está em andamento, cujo guardião é o Ministério das Relações Exteriores, e articulando com vários outros ministérios do governo atual. Então, nós temos a participação, se eu não me engano, de mais de 12 ministérios, incluindo o Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Orçamento, Igualdade Racial, Povos Indígenas, Ministério das Mulheres, para que a gente, de fato, tenha uma visão sistêmica e holística dessa agenda. O plano, ele não está avançando na velocidade do que nós, como sociedade civil, gostaríamos que tivesse, mas a gente sabe que existe um esforço tremendo também do governo de colocar isso como uma pauta importante que mereça atenção. A atual fase é que se componha um grupo interministerial, justamente com representantes e pontos focais desses ministérios diversos, para que a partir da composição desse grupo a gente possa avançar com a implementação do Plano Nacional, pensando os indicadores de monitoramento, os indicadores de resultado e também destacando esses recursos orçamentários para a gente, de fato, colocar isso em curso.
Gabriele, você já comentou com a gente qual é a relevância desse tema, mas a gente queria saber como a gente, como sociedade, a gente poderia exercer esse papel e fazer com que as pessoas entendam que é importante. Muito importante mesmo. Toda vez que a gente pensa em temas internacionais, acho que por ser muito distante de uma boa parte da sociedade, a gente acha que isso não chega na gente, isso não nos afeta. Eu acho que um exemplo disso é quando a gente olha para esses conflitos violentos, armados que estão acontecendo, sobretudo no Oriente Médio agora, né? Em Gaza, agora no Líbano, a gente tem um tanto acontecendo também na África, quando a gente olha para o Sudão, e outros aí espalhados que são até conflitos de décadas, né? Históricos que já foram até de alguma maneira esquecidos por boa parte da sociedade. Então, acho que quando os temas internacionais, eles não chegam na casa das pessoas da maneira como poderia, a gente entende que está longe demais da gente e a gente não precisa dar atenção para eles. Acho que o que é importante da gente pensar como sociedade é que, assim que eu autorizo ou que eu me calo quando acontece uma violação de direitos humanos com alguém que pode ser muito distante de mim, eu silenciosamente estou autorizando que eventualmente uma violação de direitos humanos aconteça comigo ou com alguém próximo a mim. Então, acho que um ponto-chave para a gente pensar a participação social em priorizar temas como a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança é pensar que, ainda que isso não me afete neste momento, em algum momento isso vai me afetar, em alguma medida. Então, acho que olhar para essa agenda e se articular politicamente é a gente entender que sempre que eu autorizo uma violação de direitos humanos para alguém, eu automaticamente autorizo que esse caminho chegue em mim mais cedo ou mais tarde, né? E aí o convite para a gente pensar a Agenda Mulheres, Paz e Segurança é que a gente entenda que a construção de paz, ela é uma construção coletiva, política. E num país como o nosso, a gente não se reconhece uma zona de guerra, né? Nós não somos uma zona formal de conflito armado, mas os nossos números superam e muito essas zonas de guerra declarada, como a gente vê pelos noticiários, a gente não precisa ir muito longe. O fato da gente não se considerar e não se perceber numa guerra informal, mas num conflito armado, faz com que a gente entenda que a discussão sobre a construção da paz é uma discussão que não nos pertence, que a gente tem outras coisas para fazer na frente. E a partir do momento que a gente desconsidera a importância de construir a paz como uma prioridade estratégica do governo, mas também da sociedade como um todo, a gente permite que todas as outras violações de direitos, né, a falta de educação básica, de saneamento, a própria segurança pública, as nossas relações com outros países, elas também sejam afetadas. Porque uma vez que a gente tem a violência como um eixo estruturante da nossa sociedade, todas as outras formas de convivência e de comportamento individual e relações sociais, elas vão ser afetadas. E aí a construção de paz vai ficar um sonho cada vez mais distante. Então, acho que o convite para a sociedade é entender que a gente precisa passar a se responsabilizar pelas violações de direitos, ainda que elas não nos afetem imediatamente, e ao mesmo tempo se articular coletivamente para compreender a paz como um elemento social, coletivo e político, e não só a perspectiva individualizada da paz. Eu achei essa resposta muito importante, porque é o que você falou. Às vezes a gente acha que está muito distante e que nunca vai acontecer alguma coisa, mas quando a gente aceita isso, a gente acaba deixando um pouco de lado, a gente abre o caminho para que aconteça mais vezes, né? Então, eu achei muito legal sua resposta de um tema, assim, de extrema importância, porque muitas pessoas acabam não tendo essa noção que se você aceitar, se você deixar um pouco de lado, isso vai continuar acontecendo. E achei muito legal. Ai, que bom te ouvir, Sofia. Eu acho muito interessante a gente pensar, sobretudo como a gente está falando aqui de relações internacionais, né? Como para alguém que não é um diplomata pode perceber essas relações. Então, pensar relações internacionais e pensar violações de direitos é assumir que a gente tem que ter um Estado, a gente pode escolher ter um Estado de vigilância. Se a gente puder fazer escolhas mais conscientes e responsáveis, em linha
com a prevenção da violência, dos conflitos e a garantia dos direitos fundamentais, que é uma garantia universal, né, está codificada na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos e que ampara, inclusive, as resoluções do Conselho de Segurança, a gente consegue trazer as relações internacionais talvez para mais perto e até mesmo para dentro da nossa casa, mesmo a gente não sendo diplomatas. Né? Muito gostoso. Bom, gente, esse foi o fim de mais uma das nossas rodas diplomáticas. A gente quer muito agradecer pela Gabi por ter vindo aqui, ter se disponibilizado. Muito obrigada. Nosso bate-papo foi muito gostoso e a gente espera que você, aí de casa, do colégio, tenha gostado e tenha aprendido muito. Muito obrigada e até a próxima! Priorizar temas como a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança é pensar que ainda que isso não me afete neste momento, em algum momento isso vai me afetar, em alguma medida. E sempre que eu autorizo que esse impacto seja desproporcional para outras pessoas que talvez no meu conhecimento ou no meu valor, né, não merecem tanto a minha atenção, eu me coloco numa posição de vulnerabilidade, ainda que de maneira inconsciente, porque eu estou autorizando que outras pessoas que não me conhecem e não valoram a minha vida entendam que também os impactos desproporcionais de conflitos violentos ou de violações de direitos humanos, quando me afetarem, serão menos importantes para essas pessoas também. Então, acho que olhar para essa agenda e se articular politicamente é a gente entender que sempre que eu autorizo uma violação de direitos humanos para alguém, eu automaticamente autorizo que esse caminho chegue em mim
mais cedo ou mais tarde, né? E aí o convite para a gente pensar a agenda Mulheres, Paz e Segurança é que a gente entenda que a construção de paz, ela é uma construção coletiva, política. E num país como o nosso, a gente não se reconhece uma zona de guerra, né? Nós não somos uma zona formal de conflito armado, mas os nossos números superam e muito essas zonas de guerra declarada, como a gente vê pelos noticiários, a gente não precisa ir muito longe. O fato de a gente não se considerar e não se perceber numa guerra informal, mas num conflito armado, faz com que a gente entenda que a discussão sobre a construção da paz é uma discussão que não nos pertence, que a gente tem outras coisas para fazer na frente. E a partir do momento que a gente desconsidera a importância de construir a paz como uma prioridade estratégica do governo, mas também da sociedade como um todo, a gente permite que todas as outras violações de direitos, né, a falta de educação básica, de saneamento, a própria segurança pública, as nossas relações com outros países, elas também sejam afetadas. Porque uma vez que a gente tem a violência como um eixo estruturante da nossa sociedade, todas as outras formas de convivência e de comportamento individual e relações sociais, elas vão ser afetadas. E aí a construção de paz vai ficar um sonho cada vez mais distante. Então, acho que o convite para a sociedade é entender que a gente precisa passar a se responsabilizar pelas violações de direitos, ainda que elas não nos afetem imediatamente, e ao mesmo tempo se articular coletivamente para compreender a paz como um elemento social, coletivo e político, e não só a perspectiva individualizada da paz, né? O que é paz para você? É ler um livro, né? Fazer uma massagem, também. Mas a paz, ela precisa ser compreendida por nós, enquanto sociedade brasileira, como uma movimentação política, estratégica e coletiva. Ai, que bom te ouvir, Sofia. Eu acho muito interessante a gente pensar, sobretudo como a gente está falando aqui de relações internacionais, né? Como para alguém que não é um diplomata pode perceber essas relações? Sim. Acho que um exemplo interessante é quando eu fiz a viagem que eu comentei com vocês, né? Para vivenciar as violações de direitos humanos, uma das paradas foi a China. E na China, a gente escolheu estudar sobre trabalho escravo ou análogo na indústria têxtil. Nossa. Então a gente foi para dentro das fábricas para entender quais são essas condições de trabalho, quem são as marcas que estão empregando essa mão de obra escrava ou análoga a isso, quais são as prioridades desses trabalhadores que estão decidindo, às vezes sem nenhuma oportunidade de escolha, estão se submetendo a essas condições. Então a gente foi para dentro desses lugares para entender. E sabe o que eu descobri, Sofia? Eu descobri que essas roupinhas que a gente compra, que vem de vários lugares diferentes, né? Que